Olá, boa noite a todos que estão nos acompanhando por aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela ZAP, Aliança para a Saúde Populacional, em parceria com a Hospitalar. Sem dúvida alguma, super feliz, mais uma vez, estar aqui presente com vocês e oferecer à nossa audiência informações técnicas de valor. O nosso tema hoje do webinar, que é um pré-evento do Hospitalar, é como transformar os dados em informação de valor para o cuidado, presente e futuro. E com a gente aqui tem um grupo seleto de grandes experts no nosso setor, começando pelo Ricardo Ramos, diretor da ZAP, partner de gestão médica e tecnologia na DASA, o Lais Coivisto, diretor da ZAP também, CEO e sócio da ProntMed, o Alexandre Vieira, CMO da Funcional Health Tech, e também o Leopoldo Veras, diretor de negócios da iPharma. Bom, meu nome, eu sou o Fábio, sou diretor também da ZAP, faço parte também da diretoria executiva de valor e acesso do Grupo Hospital Care, CEO e cofundador da Excela. Lembramos que é parte da nossa dinâmica aqui dar atenção a vocês. E, obviamente, fiquem muito, vamos dizer assim, muito livres em estar encaminhando as perguntas para a gente, de uma forma clara. Enfim, a gente vai tentar traduzir aqui para os nossos palestrantes. Queria também reforçar que os conteúdos vão estar disponíveis no canal do YouTube, Facebook, Instagram e também no nosso LinkedIn, tá bom? Tenho certeza que os nossos convidados vão fazer o máximo para poder responder todas as perguntas, mas caso não dê tempo, tem um e-mailzinho que você pode encaminhar. Anota aí, dúvidas@azapsaude.org.br. Vou repetir, dúvidas@azapsaude.org.br. Bom, antes da gente começar aqui o nosso debate, eu queria trazer um pano de fundo, né? Que é exatamente essa questão mais conceitual do valor. Muito tem se falado e é um tema muito interessante. Vamos partir do princípio, então, de uma definição que eu vou trazer aqui para os nossos convidados, né? De que valor é exatamente essa relação entre os desfechos que mais importam para os pacientes e suas famílias, ou seja, quais são aqueles resultados que realmente importam para os pacientes e seus familiares no final do dia, e a relação com o custo total de oferecer soluções que vão entregar esse valor, que vão entregar esses desfechos. Então, eu queria aproveitar aqui, e aí nossos palestrantes aqui fiquem muito à vontade, quem quiser começar. Caso eles não fiquem à vontade, eu vou acabar chamando um aqui para começar essa história e trazer um pouquinho da visão de vocês, né, sobre essa questão mais conceitual, rapidamente, né, dessa equação do valor tão falada e a visão de vocês. E depois disso, depois dessa rodada, a gente vai abordar alguns temas importantes, mais práticos, que realmente a nossa audiência, no final, possa sair daqui e colocar, né, e executar alguma ação aí, independente do seu modelo de negócio, do ambiente, do ecossistema que eles estão inseridos. Tá bom? Quem quer começar aí dando a primeira palhinha para a gente? Fica à vontade. Posso começar aqui botando um pouco de álcool aí nesse problema, né? Para a gente começar a esquentar os motores, né? Bom, primeiro, agradecer a ZAP pelo convite, Hospitalar, nessa parceria desse evento. E indo direto ao ponto aqui, Fábio, eu acho que existem algumas variáveis aqui que a gente precisa colocar na mesa antes de qualquer evolução. Então, é a dificuldade que a gente tem em medir o desfecho clínico, considerando que ela é uma variável que ela depende muito de cada indivíduo, né? Não é tão simples quanto deu certo ou deu errado um determinado procedimento médico, né? Depende, inclusive, se a gente está falando de um atleta, de uma pessoa que não depende daquele membro, por exemplo, se é uma questão ortopédica. Então, primeiro que o desfecho clínico, a medida de desfecho clínico é um ponto de muita discussão, mundialmente falando mesmo, naquelas instituições onde isso já está sendo medido de uma maneira já consagrada há muito tempo. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo, acho que a falta de maturidade do mercado mundial, com raras exceções, a ter a capacidade de interoperar os dados para que você consiga fazer essa medida de maneira eficiente. Como você falou, né, tem um numerador, um denominador aí, que além do desfecho tem a questão dos custos envolvidos,
E custo não é só o que acontece dentro do hospital, né? Custo é a pessoa como um todo, dentro de vários ambientes, onde ela toca, né, a rede de assistência como um todo. E aí a gente entra em outros problemas um pouco mais estruturantes, em termos de analytics, né, e tecnologia, que é como é que a gente interopera tudo isso para a gente poder, de fato, juntar Lé com CRE, juntar o dado até ele chegar na questão de entrega de valor. Então, como você deixou bem aberta a questão, aproveitei só para piorar um pouco mais a situação e provocar, né? E aí eu vou passar a bola aqui pro Alexandre, que vem trabalhando com isso há algum tempo também, e depois ele passa a bola para quem ele quiser, mas eu sei que ele vem exatamente numa linha de manejar um volume grande de dados, de contas médicas, e não só de PBM não funcional, e tem alguns desafios para frente. Então, eu vou passar um pouquinho a bola aí e vou me recolher, depois eu volto. Legal, Ricardo. Alexandre, agora é com você. Valeu, Ricardo, obrigado. Agradecer a Zap, agradecer ao Hospitalar por poder estar compartilhando aqui, estar trocando um pouco de experiência que a gente tem desse assunto que é tão relevante, né? Como você já menciona. Aferir o desfecho clínico é um dado que ele não pode ficar fora da equação que o Fábio colocou, né? Nessa equação de melhor desfecho para o paciente, o que é melhor para o paciente e como que eu vou levar o paciente através de toda a jornada de cuidado, toda a coordenação de cuidado, falando em saúde populacional, para que ele receba isso, para que ele tenha esse valor a um menor custo, realmente é o que faz mais sentido, né, em termos de modalidade de remuneração e de valor. E os desfechos clínicos, né, aferir os dados clínicos, como o próprio Ricardo já mencionou, a gente tem muita dificuldade, não só pelo conceito, como também na obtenção dos dados clínicos, né? Essa diferente e enorme quantidade de sistemas que a gente tem para fazer a integração entre os dados clínicos e que dados clínicos são valorizados, ou que dados clínicos podem efetivamente mostrar o melhor desfecho, é um desafio que a gente vem vivendo a cada ano. Por um lado, esse desafio ele vem ficando cada vez mais moderno, né? Os desafios eles estão aumentando cada vez mais, especialmente por conta de que a gente está tendo acesso a um volume de dados de uma forma como a gente nunca teve no passado, né? Então, se você pegar um dado simples, como, por exemplo, frequência cardíaca, hoje a gente consegue ter informações de frequência cardíaca de forma contínua, de forma constante. E isso é uma coisa que a gente nem às vezes sabe como interpretar isso de uma forma muito positiva e nem uma forma de como isso pode gerar valor para o paciente, né? Então, a gente ainda está aprendendo a mexer com esses dados clínicos. O que a gente trabalha muito, o que a gente tem muito, é, através de dados administrativos, enriquecer esses dados, fazer uma curadoria desses dados, uma qualificação desses dados, para que a gente, de fato, consiga tentar extrair o que é um desfecho clínico. Então, em termos práticos, a gente ainda está arranhando ali a superfície, né? Quando a gente fala de ter acesso a dados clínicos que estão totalmente padronizados ou que vão poder dizer para a gente, olha, realmente, essa medida clínica, esse colesterol, essa frequência cardíaca, qualquer um desses dados, eles vão, de fato, melhorar a qualidade de vida do diabético, vão aumentar a qualidade, o tempo de vida do paciente oncológico e por aí vai. Enquanto a gente não tem, ou a gente está descobrindo a fazer isso de uma forma mais eficiente, a gente acaba usando muitos dos dados administrativos de forma indireta, né? Enriquecendo eles através de uma série de algoritmos ou tratando deles de uma forma em que eles possam trazer para a gente pelo menos uma similaridade e uma visão clara do valor a perseguir, né? Então, acho que o caminho ele já vem sendo percorrido há muito tempo. Acho que todo mundo que está aqui na mesa já vem trabalhando nisso, né? E a gente está com esse desafio. A gente tem um volume muito grande de informações, e essas informações elas estão cada vez maiores. A gente não tem uma clareza ainda nesse momento do que é importante e do que não é importante. A gente sabe que os dados vão valer muito, eles têm um significado muito importante, mas linkar
com essa melhor utilização do recurso, que já é tão escasso, ainda é uma tarefa em aberto. E aí eu vou aproveitar a bola aqui e passar para o Lassi, né, que é um cara que tem uma boa experiência aí com dados clínicos dentro da Prontimed, né, Lassi? Não é isso? Me contradiga aí. É isso mesmo. A gente tem, acho que é um desafio enorme e tem algumas variáveis, porque se a gente olhar, né, claro que custo não é fácil, né, como o Ricardo falou, o denominador dessa equação não é fácil, mas ela é um pouco mais objetiva, assim, comparado com o numerador, né, porque o numerador ele é bem complexo. Se a gente for pensar de uma forma bem simplista, vamos dizer assim, para uma pessoa saudável, o objetivo dela é talvez viver o maior tempo possível com maior qualidade de vida possível. Então, eu quero viver mais tempo com mais qualidade, né? Então, agora, um paciente que tem alguma condição específica, o que é importante para o paciente talvez seja não sofrer o que ele está sofrendo com aquela condição. Então, varia muito, né? Muito difícil. Então, eu acho que assim, o dado clínico ele nasce, né? E não só o dado clínico, né? Porque a gente tem que usar vários dados. Dado clínico é apenas um pedaço, mas ele nasce principalmente das mãos dos profissionais de saúde. Então, a jornada do dado nasce na ponta ali com o profissional de saúde. E o que a gente tem que levar em consideração no desfecho, e aí depois eu vou linkar isso com a dificuldade do dado que você comentou, Ale, porque a gente está indo para um mundo cada vez mais que está se falando em protocolos, em medicina baseada em evidências, então a gente seguir protocolos que façam cada vez mais sentido. Então, a gente garantir que, numa gestão de saúde populacional, a gente tenha profissionais de saúde que estão seguindo um certo padrão de qualidade, vamos chamar assim, no atendimento. Então, isso é importante. Mas tem um lado que é muito complexo, que é o engajamento do paciente, né? Então, porque pode ser que o melhor desfecho possível para um certo paciente, na realidade daquele paciente, não seja o que a gente espera, porque ele não vai engajar naquele tratamento nunca, não, impossível. Então, a gente tem que fazer o melhor possível. Então, é muito difícil medir, né? Então, acho que trabalhar muito próximo à percepção do profissional e do paciente ao mesmo tempo, para que a gente consiga medir de uma forma efetiva como o paciente está se sentindo. Então, a gente está falando de PROMs, de PRAMs. Então, realmente ter um feedback mais claro para poder ter uma sensação de que, será que a gente, de uma forma, a percepção nossa de dados está sendo válida, uma questão de protocolo, ser mais eficiente, ver o número, será que a hemoglobina glicada do paciente está controlada? Ótimo, importante, mas como é que o paciente está se sentindo, né? Qual que é a percepção do paciente? E aí, qual que é o grande ponto, né, da dificuldade do dado? Como a gente não tem muita clareza como medir de fato o resultado, porque tem uma variação muito grande, então a gente tem que fazer um esforço para ir por partes, né? E falar, vamos tentar medir o desfecho desse pedaço da saúde. Vamos trabalhar com os diabéticos, por exemplo. Vamos trabalhar aqui, porque aqui existe um grande potencial da gente ajudar os pacientes. Quando a gente vai por partes e a gente consegue olhar o dado, a gente vai conseguir dar o feedback lá para a ponta, de onde é coletado o dado, que tipo de dado é de fato importante. Então, e aí começa a vir os problemas estruturais, que a maioria dos dados, por uma deficiência brasileira do nosso país como Estado, a gente não tem terminologias clínicas. A gente não fala a mesma língua de dados clínicos. Então, a gente acaba chamando coisas iguais de forma diferente. Então, sistemicamente, fica muito difícil da gente conseguir comparar dados. Eu vou dar um exemplo que é bem conhecido e é bem difícil de resolver, exames de laboratórios
com métodos diferentes, eles não são comparáveis, né? É o mesmo exame, mas foram feitos por métodos diferentes. Então, é muito difícil a gente conseguir colocar numa mesma timeline e falar, olha, esses exames são comparáveis, porque muda, a gente sabe que muda. Na realidade, a gente como os laboratórios tiveram um esforço grande no passado e ainda existem essas conversas nos bastidores de como que a gente normaliza e garante que a gente fale pelo menos uma língua parecida, né? Então, tem essas dificuldades. Isso não quer dizer que não tenha solução, porque a gente não tem que buscar aqui o ótimo. Na verdade, eu acho que o ótimo é inimigo do bom, claramente, para a gente resolver esse problema. Então, o que eu tenho visto, apesar dos problemas de dados, eu vejo passos importantes sendo realizados em relação a como a gente coleta o dado que realmente é importante, dado os problemas que a gente identificou naquela população, porque a gente sabe que faz sentido a gente olhar para esse desafio específico e garantir que os dados, eles também sejam uma porta de entrada, não só para a gente medir o desfecho especificamente, mas para a gente melhorar a experiência do paciente, para que ele engaje mais naquilo que está sendo oferecido para ele. Então, depois a gente pode discutir engajamento, a gente, para esse papo, não queria abrir esse capítulo ainda, mas acho que tem uma coxa aí, uma teia de dores, de oportunidades que dá para ser tratadas, tem solução, não é totalmente desconhecido, o mercado ainda está evoluindo para isso, mas é aí onde eu vejo, estou ajudando a colocar um pouco mais de confusão nesse caldo. Não, a gente vai chegar lá, com certeza. Eu acho que daqui a pouquinho a gente vai entrar um pouco aí nessa história que você mencionou super bem do engajamento. Mas, Leopoldo, dá um pouquinho aí essa introdução aí para gente, essa visão, compartilha um Legal. pouquinho do aprendizado. Eu achei muito bacana a colocação do Ricardo, do Alexandre, do Lassi, né, que as visões acabam sendo muito parecidas, né? Por mais e tudo começou com o seu conceito, né? De que é o nosso conceito em consenso da ZAP. E eu lembro que há 15 anos atrás o setor todo estava buscando trabalhar com dados para controlar custos e para fazer negociações melhores, né? Era esta, digamos assim, a grande missão de coletar dados, trabalhar com dados, né? De lá para cá, muita coisa mudou, né? Apenas o beneficiário entrou na equação, o desfecho entrou na equação, né? E a gente nem tinha resolvido o problema original, né? E utilizar dados para melhorar serviço de saúde sempre foi um grande desafio, né? Dois gestores de serviço de saúde, né? Operadoras, corretoras, administradoras, enfim, todo mundo que organiza sistemas assistenciais, né? E os dados, eles nasceram dispersos, né, por causa da fragmentação da assistência, né, e deste modelo que foi construído centrado na doença, na intervenção, né. Então, o dado já nasceu fragmentado, né, isso traz uma dificuldade enorme de coleta, de integração, né, que depois surgiu o termo interoperabilidade, enfim. Muitas vezes esses dados eles estão incompletos, né? É uma visão fragmentada do todo, né? Às vezes tem dados de contas médicas, tem dados de prontuário, tem dado de prescrição, tem dado de remédio, tem dado de saúde ocupacional, tem dado de atestado, essas coisas estão dispersas, né? E muitas vezes isso precisa ser higienizado, enriquecido, como faz muito bem o Alexandre, né? Para que tenha algum significado, né? E essa grande esteira operacional é algo, talvez uma das operações pioneiras que o Alexandre construiu no Brasil, de ter uma esteira inteligente fazendo todos esses processos, né? Quando a gente vence esta barreira da interoperabilidade, da qualificação de dados, né? A gente, por uma hipótese, né? Vencemos essa barreira, né? A gente tem todos os dados integrados, todos os dados consolidados, higienizados, enriquecidos, né? A gente passa a ter um outro grande desafio, né? Que é uma infoxication, né? É um estresse por não conseguir absorver toda essa informação que foi gerada, né? E são riquíssimas as informações que são geradas e a gente só arranha o aproveitamento disso, né? E aí vem tudo que essas novas tecnologias trazem. A ciência de dados contribui nesse ponto, né? Ela transforma um caos de dados em algo útil, relevante no tempo certo, né? E para isso
conta com analytics, conta com algoritmos de inteligência artificial para filtrar, né, dar significado, propor ações, intervenções clínicas, né? Isso traz, digamos assim, uma equalização dos dados com a capacidade humana de consumo dessa informação, né? Se a gente gerasse toda essa informação e desse na mão de um médico gestor, um médico de família gestor, ele ia se afogar em tanta informação. E com isso que eu estou falando, a gente pode transformar o Big Data, né, em Small Data, né, relevante para o cuidado, né, e é importante também, não só a parte tecnológica, mas destacar o fator humano em tudo isso, né, que dados não fazem perguntas, né, nem resolvem problemas, né, precisa toda uma concepção, toda uma engenharia e uma arquitetura muito bem desenhada por trás disso tudo. Então, sobre dados, acho que esse aqui é o meu ponto. Legal, legal. Deixa eu aproveitar aqui que vocês tocaram em vários pontos super relevantes, né? Interoperabilidade, né? Essa qualificação, enriquecimento, higienização, enfim, bem aí nessa pegada, né, de transformar os dados. Mas vocês concordam que tem um ponto antes, talvez, dessa discussão, que está muito mais alinhado aonde que esses dados são produzidos, ou seja, como que vocês enxergam, né, a oportunidade com essa visão, obviamente, de transformação de dados, mas as oportunidades na experiência de vocês na outra ponta, onde o dado é gerado, lá na operação assistencial, né, como que vocês enxergam? Eu vou usar um termo, talvez não seja o melhor termo, né, mas eu acho que é mais para estimular a discussão. Como vocês enxergam essa reengenharia da lógica da produção do cuidado assistencial, lá na beira do leito, lá no consultório, ou em qualquer outro lugar, né? Lá no front, né? Onde o profissional de saúde, a equipe multi, está ali conversando diretamente com pacientes e familiares. Como vocês enxergam oportunidades nessa ponta que facilitariam essa transformação? E aí vamos seguir a mesma lógica, então. Ricardo, está contigo. Vamos lá. Essa pergunta ela é super importante, porque eu acho que ela talvez seja a pergunta... a resposta a essa pergunta talvez possa endereçar muita coisa, tá? Aí tem que ter um incentivo. Não adianta, acho que a gente não tem, mesmo na história americana, quando houve um acréscimo, né, da utilização de prontuários eletrônicos, vamos chamar assim, ou de repositórios únicos de saúde, isso passou por um estímulo financeiro para que isso acontecesse, foi um movimento. E, sim, depois que está implantado, aí tem toda uma cultura de você já atender de maneira digital, né? Então, no Brasil, a gente não tem esse estímulo ainda. Então, você vê empresas como a ProntMedic, o LACE, o sofrimento que é para você romper essa barreira até cultural, né, da coleta do dado na ponta, e ele está falando do regime ambulatorial. Então, existem outros ambientes aí muito mais complexos, talvez. Mas eu acho, Fábio, que isso tem muito a ver com que tipo de incentivo tem na ponta. E aí, pegando um pouquinho do que o Leopoldo falou, enquanto o nosso incentivo, o modelo de incentivo, né, de premiação do setor, ele for baseado em doença e não em saúde, talvez a gente nunca consiga virar essa página, né? Eu acho que o movimento que está acontecendo do mercado como um todo, olhando a proposta de valor como um mecanismo de remunerar diferenciado, quem consegue entregar saúde, e, portanto, consegue medir o desfecho clínico enquanto se investe nisso, e, portanto, tem que capturar o dado direito na ponta, e, portanto, tem que ter um modelo assistencial compatível com isso, de referência, contra-referência, um sistema, né, que organize isso. Está ficando complexo essa discussão, mas, enquanto não tivermos esse ambiente muito claro, a gente não vai chegar aonde acho que todos nós aqui gostaríamos, né? E eu queria, antes de passar a bola aqui para o Alê, eu só queria fazer um parênteses aqui. Pegando a história do Big Data para o Small Data que o Leopoldo falou, precisamos entender também quem é que vai consumir o dado, né? Vamos lá. Eu sou um RH que tem uma carteira, que meu business eu também cuido do benefício de saúde, esse é um tipo de visão. O dado talvez esteja ali, o data lake está ali, uma messe, né? Uma bagunça de dados que estamos tentando estruturar. Mas o que essa pessoa vai consumir é diferente da operadora.
que é diferente do próprio hospital ou do médico assistente, que precisa ter um pop-up na tela dele para chamar atenção para uma questão específica daquele cliente. Então, eu acho também importante a gente ter essa distinção, porque existem frutas baixas nessa confusão toda e que ninguém também está pegando, porque estamos discutindo só a complexidade aqui do sexo dos anjos e as frutas baixas estão batendo na nossa cara e ninguém está pegando. Então, só um convite aqui, também a nossa discussão, para uma visão também pragmática do negócio altamente complexo, que é um fato, tá? Mas eu acho que tem algumas frutas baixas também que a gente não está... Mas eu vou passar a bola, senão eu vou ficar aqui. Vai lá, Lê. Não, excelente ponto. Eu acho que está super claro, né? E aí, Ale, o que você acha aí? Eu vou pegar alguns pontos aqui, já misturando um pouco do que o Leopoldo falou, do que o Lácio falou, e do que você também falou, Ricardo, o Fábio. Quando a gente está com esse modelo, né, ou quando a gente está tentando fazer uma transição do modelo que olha para a doença, de um modelo que olha para a saúde, aí, Ricardo, aí a gente cai nesse nível de complexidade que você está falando. Aliás, até um pouco pior, né, porque se você for entender que determinante de saúde, né, a parte de cuidados de saúde, a parte de prestadores, é só um pedaço disso, que tem um outro pedaço enorme de comportamento do indivíduo, de circunstância social, de genética, de envolvimento físico, ambiental, aí a gente passa a ter esse universo, essa possibilidade de dados que, na verdade, talvez sejam até muito mais ricos do que os dados que a gente consome, que a gente utiliza hoje para tentar determinar o valor em saúde só dentro dos sistemas de saúde, né? Então, tem um caminho muito longo aí para ser feito, e acho que uma das coisas muito importantes, até que o Ricardo mencionou, para dar uma certa continuidade aqui, qual é a pergunta que você quer responder, né? E aí o valor para o RH é o valor para a operadora é outra, o valor para a indústria farmacêutica seja outro, mas qual o valor para o paciente? Onde que a gente vai agregar no final do dia para o paciente, né? Então, quando eu enquanto paciente, dou acesso ou libero, e aí, tocando um pouquinho no que o Lácio falou, tem uma série de regulamentações e normatizações para que isso venha acontecer de uma forma cada vez mais organizada, de uma forma cada vez mais estruturada. Mas quando eu dou acesso não só aos dados do plano de saúde que eu utilizo, mas do meu cartão de crédito, para ver o quanto de hambúrguer que eu estou comendo, se eu estou tomando o remédio que eu deveria ter tomado, para ver se eu estou indo na academia, quando eu junto tudo isso, aí sim a gente fica num ambiente completamente messy e fica muito difícil de orientar até para que caminho as empresas, até as que são especialistas e trabalham com dados, vão seguir. Então, determinar aqui, ou setorizar aqui, simplificar, né? Qual é a pergunta que a gente vai fazer, talvez setorizando, olha, o que é valor para este paciente, o que é valor para aquele, talvez a gente consiga, de uma forma mais prática e mais palpável, de fato, entregar valor com o dado que a gente tem hoje. Porque é aquela coisa, a quantidade de informações que é gerada em todo momento, e aí se a gente botar na equação os determinantes de saúde, não de prestadores de serviço, não médicos, não clínicos, não de atenção à saúde, mas de comportamento, aí a gente entra numa zona completamente diferente, né? A gente entra num modelo que talvez dê muito mais previsibilidade para a gente seja muito mais assertivo em relação ao uso dos dados, mas, por outro lado, é um caminho que ainda a gente está se com os dados que a gente tem de saúde já estamos no começo, esses outros, acho que é muito mais uma promessa do que a gente conseguir tirar algum valor hoje, né? É isso, Lácio? Deixa eu só aproveitar aqui, Lácio, para você não deixar de trazer novamente a questão do engajamento, que eu acho que você começou a tocar, né? Talvez aqui tenha aí um aprendizado bem interessante, né, que você poderia compartilhar com a gente. Como é que você, aproveitando, como é que você traz essa questão do engajamento nesse alinhamento com a operação e como que isso ajuda, né, nessa transformação junto aí a todo esse conhecimento via os dados, né, que estão sendo, vamos dizer assim, produzidos em larga escala, né?
Sim, não, vou dar um exemplo. Eu vou juntar as duas perguntas, tá, Fábio? Eu acho bem importante. Assim, como Prontimed, a gente vive, é o que o Ricardo falou, a gente vive esse desafio da origem da informação lá na ponta, né, diariamente. E o que a gente diz para resolver esse problema, tem uma questão de incentivo, que o Ricardo falou, mas a forma como a gente descreve por um lado, você tem que ter terminologia, garantir que o dado que nasça, ele nasça com uma certa estrutura, que a partir dela a gente pode melhorar e aí trabalhar. Então, temos que ter isso de alguma forma. Então, isso quem está coletando dado na ponta precisa prestar atenção em terminologia, em semântica, né? Então, e o outro lado é usabilidade. Porque o ponto-chave é que, se a gente for falar de prontuário médico eletrônico, tá? Que é um grande coletor de dados, não é apenas um único, mas ele é um grande coletor. A maioria dos prontuários eletrônicos foram criados dentro de uma lógica de criação de sistema de gestão hospitalar. Fazia mais parte de um processo de administrativo de garantir que aquele procedimento, aquele medicamento, aquele exame não deixasse de ser cobrado, faturado, para garantir, e pouco se olhava para o médico ou profissional de saúde, enfermeiro, etc., nutricionista, físio e tal, como alguém que tem que usar um produto. Então, se você tem essas duas partes, na minha visão, né, se você tem terminologia, usabilidade no conceito de design mesmo, a gente entender a usabilidade do produto como um todo, né, não só o X, né, mesmo, está bonitinho o botão, entender a usabilidade como um todo, entender essa parte de engajamento do profissional que está preenchendo o dado, ele é muito importante. E se você pensar assim em profissional de saúde, acho que 2 pontos importantes que o profissional de saúde tem eu quero, por um lado, garantir que os meus pacientes tenham a maior satisfação possível, né? Que é a pessoa que eu atendo, então eu quero dar a maior satisfação possível, então aí tem um caminho enorme, o que é satisfação para o paciente, como é melhor isso, e qual é o papel do sistema para facilitar esse tipo de satisfação. E o segundo é ter mais paciente, fazer mais atendimento, porque tem uma questão de valor, de ganhar dinheiro, né? Porque é um negócio também, os profissionais de saúde tem um consultório, tem uma clínica, um hospital, tem uma questão financeira envolvida, então tem um fluxo de pacientes constante, etc. Então tem visões para esse lado, né? Então, acho que se um sistema se preocupa com usabilidade e terminologia, ele endereçar os pontos corretos e pesquisar, e tá do lado do médico, tá do lado do profissional de saúde, gastar sola de sapato, acho que tem muita coisa que dá para resolver, acho que muitos dos problemas podem ser resolvidos, tem muita fruta baixa, que o seu Ricardo falou, a gente não precisa complicar muito, a gente consegue melhorar muito. E aí, a parte do engajamento, legal você ter perguntado, eu vou dar um exemplo de engajamento, assim, e aí passar para o Leopoldo, porque acho que ele vai poder falar muito bem disso. Está claro para o mercado que muito paciente ele não é tratado da melhor forma possível porque ele deixa de comprar um medicamento lá na ponta ou ele deixa de fazer um exame lá na ponta. Talvez porque ele não tenha dinheiro ou talvez porque o processo no qual ele tenha que fazer isso seja complexo demais. Agora, imagina o seguinte, o médico está usando um prontuário que tem certos dados estruturados, acaba a consulta, o paciente recebe aquela prescrição, recebe aquele exame no celular ou via WhatsApp, ele aperta o botão, ele já consegue escolher o fornecedor dele, ele aperta o botão, chega na casa dele, ou ele não precisa fazer check-in no laboratório e vai direto. Como é que a gente melhora a jornada desse paciente a partir dos dados coletados na ponta, para que seja muito facilitado ele obter um medicamento, realizar um exame ou fazer vários outros procedimentos, várias ações pós-consulta, que vão fazer com que o desfecho no final seja melhor. Uhum. Então, o dado na ponta, ele não serve só para a gente calcular risco, para ver que é muito importante, mas também para a gente garantir que a utilização dos recursos, né, como o paciente vai navegar pós-consulta, seja da forma mais facilitada possível. Hoje a gente compra
um produto. É bem mais fácil, é bem mais complexo a saúde do que o exemplo que eu vou dar, mas as pessoas estão acostumadas a comprar iFood, comprar pela internet, apertar um botão, já resolveu o problema. Como é que a gente melhora essa experiência para que o paciente engaje mais? Porque é um componente muito importante, né? Então, Leopoldo, acho que você tem bastante coisa para falar sobre isso também, né? Então, manda bala. Eu vou aproveitar aqui, antes do Leopoldo, já vou encaminhar uma pergunta para você, Leopoldo, da audiência, que o Luciano Bezerra encaminhou para a gente o seguinte: como esses gestores, né, que estão nessas operações estão preparados para essa utilização, né, em escala, vamos dizer assim. E só fazendo um adendo aqui, muito legal essa fala do Lácio, né, como que ela conecta, né, com o que o Alexandre falou e também com o Ricardo, principalmente quando o Ricardo traz o alinhamento dos incentivos, né, de uma mudança importante de alinhamento. Realmente, se não passar aí pela questão do engajamento, de uma utilização mais consciente desses dados, esse incentivo talvez possa não gerar, né, o resultado que ele realmente deveria gerar. E aí talvez alguns efeitos adversos aconteçam, né? Mas, Leopoldo, aproveita aí e fica essa pergunta aí para você responder também para a gente, tá bom? Tá? Como é o nome de quem perguntou? Quem fez a pergunta foi o Luciano Bezerra, da nossa Olá, audiência. Olá, Luciano. Muito obrigado pela pergunta. Até digamos assim, um dos propósitos da ZAP é educar, capacitar, levar informações e cada vez mais colocar luz nesse tema, inclusive formar profissionais, capacitar empresas, atuar de forma mais consciente na gestão de saúde populacional, né? Então, inclusive um dos nossos papéis, inclusive nessa live, né, de estar compartilhando esse conhecimento, compartilhando nossa trajetória, nossas visões, para cada vez mais isso reverberar e o setor evoluir, né, numa mesma direção, uma direção que a gente acredita, dadas as evidências mundo afora, de que é o que vai trazer mais sustentabilidade para o sistema e mais valor para o beneficiário, né? E saúde sem dúvida, um dos setores que mais pode se beneficiar do uso de todas essas tecnologias que estão aí, do uso de dados, de novos modelos de negócio que emergiram nos últimos anos, né? Fala de banco digital, né? Por que não plano de saúde digital, né? Onde o onboard é completamente diferente do tradicional, onde o engajamento é tratar o relacionamento, né? No entanto, ainda a gente vive num modelo defasado, fragmentado, ineficiente, né? E saúde é um setor eterno, né? A gente precisa resolver essas equações, né? É um setor crescente, né? Por diversos motivos, né? Não só pelo envelhecimento populacional, com a demanda inesgotável, né? Então, equilibrar essa equação é um desafio que não está resolvido em lugar nenhum do mundo, né? No Brasil tem pelo menos 50 milhões de pessoas consumidores de saúde e de diagnóstico, ou seja, que usam o SUS, mas compram saúde, mas não conseguem comprar plano de saúde, né? E a gente está tirando do bolso dessas pessoas, entregando aí numa assistência, digamos assim, não com todo o valor que ela pode dar. Sem falar dos planos de saúde, né? Que a gente já bastante amplamente discutido aqui, as ineficiências e as oportunidades que a gente tem. Mas a gente tem desafios comuns, converter desperdícios em acesso, né? Isso é um dos principais motivadores da nossa atuação, né? E esses novos modelos, né, esses gestores, né, eles precisam não só trazer essas boas práticas de outro mercado financeiro, mercado de telecom, mercado de banco, né? Tem muita coisa que a gente pode transladar para o setor de saúde, né? É muito difícil você, por exemplo, cobrar de um gerente de RH a profundidade de conhecimento em saúde, sendo que o negócio dele é automóvel, sendo que o negócio dele é combustível, enfim. E tem uma responsabilidade aí de todos os agentes do setor de tornar isso, dessa oferta privada, né, de saúde cada vez mais eficiente e sustentável, né? Então, quando a gente consegue, por exemplo, que uma operação de saúde acolha todos os beneficiários, né, seja por WhatsApp, por chat, por vídeo, por app, uma consulta presencial, ou mesmo uma visita em casa, né?
Na hora que ele tem um plano de saúde, por exemplo, isso não é feito no Brasil, né? A gente só fala com o usuário quando ele precisa, né? Não para criar uma linha de relacionamento, gerar confiança, né? E o objetivo deste relacionamento é gerar vínculo mesmo, gerar confiança, né? Manter um canal de relacionamento permanente, disponível 24 horas por dia, na palma da mão do usuário, muito que o LACE traz da simplicidade, né? Acho que na saúde ainda falta fazer o básico bem feito, sabe? A gente fala muito de inteligência artificial, big data, digitalização, plano de saúde digital, mas a gente ainda não conseguiu entregar o básico bem feito, né? E essa etapa que eu estou comentando aqui, só dando um pouco de tinta a mais, né? É uma etapa fundamental para todo o processo de todo o serviço, né? Que é educar quem consome, seja ele paciente ou consumidor, né? Sobre os processos, sobre a mecânica do serviço de saúde, né? Alinhar a expectativa dele e os protocolos que precisam ser respeitados de ambos os lados, né? Para que tenha uma experiência exitosa, né? Isso não funciona só para a saúde, isso funciona para qualquer setor, né? É um momento também importante para estratificar risco da população, né? Estabelecer o modelo de servir para cada grupo de risco, que tanto a gente discute aqui na ZAP, né? E acompanhar risco, acompanhar resultado, desfecho, né? Então, eu acho que o mercado amadureceu, esses gestores estão procurando essa transformação, né? Os contratantes que pagam a conta no final do dia estão começando a se aprofundar no tema de saúde, até porque é um custo, o segundo maior custo de todas as empresas, né? Depois da folha de pagamento, né? Com saúde, né? Não é só o custo das empresas, é das famílias brasileiras, né? É o custo do remédio, é o custo da consulta, é o custo do exame, é o custo do agravo, né? Ou seja, é um problema que impacta a população toda. Então, gestores públicos, gestores privados, gestores de serviços de saúde, né? Então, saúde virou estratégico, né? E minimamente essa consciência, essa capacitação do que é um serviço bem prestado, um serviço ineficiente, eu acho que cada vez vai ficando mais nítido, né? E para finalizar, Fábio, só para não deixar de endereçar a questão da operação baseada em valor, né? Eu acho que a gente falou muito associando isso a modelos de pagamento, né? Eu acho que quantos anos a gente fala do fee for service, né? Isso tem que acabar, mas não basta só pensar em modelo de pagamento, né? A remuneração é um dos componentes, né, que não funciona isoladamente, né? Então, se eu mudasse só isso, também não resolveria, né? A construção de novos arranjos, né, onde a gente equilibra os interesses de todos os participantes, né? Seja ele indústria, prestador de serviço, intermediários, operadoras, pagadores, né? Com o paciente seguro, né? Ou seja, está todo mundo alinhado com a segurança do paciente e com a satisfação dele, né? Esse parece ser o único caminho para sanear, né, essas instituições da saúde e esses circuitos fechados eficientes, né? Corrigir um sistema que está aí vigente há décadas, né, com centenas de milhares de relações mal desenhadas, né, sem diálogo, operacionalmente desgastada, né, pode ser um desafio intransponível, né? E o compartilhamento de informações, que é o que a gente vem falando aqui nessa live, né, é fundamental, né, para desenvolver a gestão de saúde populacional, que em função desse contexto está atrofiada, né? Ou seja, o sistema está colapsado, né? A tentativa, muitas vezes, de corrigir esses arranjos pode ser fatal, né? Cabe a gente utilizar esse tempo que resta, né, para criar uma saída, né? E a adoção da gestão de saúde populacional, de novas tecnologias mais inteligentes, né? Fazer o básico bem feito, né? Uma operação baseada em valor, este que a gente entende que é o caminho que a gente vai sair dessa complexidade toda, né? Perfeito. Eu vou aproveitar aqui o gancho aqui da Italoema, que fez uma contribuição interessante, e a partir da pergunta dela, eu vou trazer uma nova rodada aqui. O que ela trouxe? Ela disse o seguinte: boa tarde. Pensando na equação de valor em saúde, como a razão entre desfecho e custo, o desafio seria maximizar a assistência, ou seja, o lado do desfecho, a um custo cada vez mais adequado. Aí a pergunta dela foi a seguinte: como buscar o equilíbrio dessa equação com o uso de dados? Eu queria transformar essa pergunta, como transformar, né, dados em tomadas de decisões, eu diria assim, mais próximas dessa equação
e aproveitar um pouco aqui a experiência de vocês, já trazer uma segunda pergunta aliada a isso, que é o seguinte: que tipo de modelo de negócio vocês estão enxergando? Pode não ser a solução, ok, mas que pelo menos valeria a pena tentar, né? E aqui também um pouco, se vocês pudessem meio que compartilhar a experiência de vocês entre, né, essa tentativa de modelos de negócio, considerando o status quo, né, e como que novos modelos de negócio, numa visão talvez mais empreendedora, um mindset mais aberto, enfim, como vocês quiserem abordar, qual seria o caminho, né, para encontrar o sucesso, vamos dizer assim, né, nesse curto prazo, né, curto, médio prazo. Então, duas perguntas atreladas, né, transformando dados em tomada de decisão, qual seria modelo de negócio interessante que vale a pena ser testado, né, e dentro dessa arquitetura atual, né, desse legado que a gente tem de tantas décadas dos sistemas, já existem modelos de negócio dominantes, né, e aí vocês fiquem aí super à vontade de tá trazendo aí. Eu vou fomentando a discussão entre vocês, tá bom? Bom, primeiro, Italoema, tudo bom? A Italoema é mestra em manejar esses dados aí. E você, Fábio, é mestre exatamente nessa modelagem, né? Então, eu vou tentar ampliar a discussão da seguinte maneira. Vou pegar de onde eu parei lá, que eu acho que tem muita fruta baixa batendo na nossa cara, e sem reinventar a roda, é o seguinte: nós sabemos que tem aí mais ou menos 1/4 das despesas assistenciais gastas com, vou colocar tudo num bloco de desperdício, tá? Já tem estudo IES, dentro, fora do Brasil também tem, valores milionários ou bilionários, dependendo do mercado que a gente está falando, em termos de desperdício. A questão toda é a seguinte: a gente sabe essa história, né? Existem hospitais, procedimentos médicos e situações que eventualmente são mais caros em relação àquele procedimento específico, que quando você olha, está caro, só que quando você entende como o paciente utiliza aquele serviço, tanto no pré-evento, evento e pós-evento, na reabilitação dele, até ele voltar a trabalhar, por exemplo, um absenteísmo menor e tudo mais, esse caro fica barato, versus, eventualmente, uma rede aberta, onde a gente não sabe o pré-operatório, o pré-evento, aquele evento foi muito mais complexo do que era necessário, porque além daquele evento que parecia barato, ele teve que usar UTI, ele teve que reinternar, ele teve que reoperar, eventualmente, a reabilitação dele demorou. Então, eu acho que essa é uma fruta baixa que está batendo na nossa cara já faz um tempo, tá? Claro que tem a sua complexidade em termos de data science, mas muito menor do que buscar grandes interoperabilidades e tudo mais. Então, eu vou te falar que eu tenho investido muita energia exatamente nesse tema, porque eu acho que esse tema, ele direciona custo-efetividade, que basicamente é isso que a gente está buscando aqui, né? Então, de novo, eu não estou com essa camada de informação, eu não estou medindo o desfecho clínico, porque eu não estou botando a mão no paciente, mas eu estou inferindo minimamente um desfecho, por inferência, mas, de novo, a fruta baixa aqui, e tendo clareza de quanto eu estou gastando com ele, para a gente poder entender se está fazendo sentido ou não, eventualmente você ter uma rede referenciada dentro da sua rede, e assim por diante. Então, eu acho, Fábio, que eu vou deixar, lógico, a discussão muito mais ampla do que essa, mas acho que a Italoema que fez a pergunta sabe o quanto é viável, eventualmente, esse rearranjo dos dados. Não é simples, de novo, mas, para mim, esse é o caminho de menor prazo, tá? Para a gente poder começar a reduzir o desperdício. Agora, Ricardo, você está trazendo um ponto tão interessante, aí me corrija aqui, que eu estou tentando pescar um pouco aqui o mindset, né? Você está realmente numa jornada do fail fast, vamos dizer assim. Se eu falhar, eu quero falhar rápido, aprender rápido para consertar e acertar. Estou correto? Não, sem dúvida, porque quando você faz esse tipo de análise e compara coisas comparáveis minimamente, você consegue testar e já medir rápido e não... E vou te falar que mesmo dentro... E eu agora vivo, né? Eu tenho uma rede hospitalar aqui, às vezes mesmo dentro de um hospital, quando eu indico, você tem
equipes médicas que têm performance diferente no hospital. Então, eu já estou no ajuste fino aqui do meu lado, né? Eu já achei esse primeiro round e agora eu estou entendendo ali qual é o ajuste fino dentro daquela instituição. Então, de novo, eu acho que tem essa questão de rápido, tem coisas que já estão na nossa cara, e não é rocket science, tem algum science aí envolvido, lógico, mas a minha provocação hoje daqui é para a gente não deixar tudo muito complexo, né? Então, não sei se eu ajudei a Taloema ali na discussão, ela poderia estar aqui com a gente, tá? Ela tem essa capacidade, mas acho que é boa discussão. Sensacional, porque às vezes fica aquela expectativa, né, de que você só vai conseguir avançar nessa jornada, né, da transformação se você tiver o último algoritmo, né, XTPO, ou se você tiver a última plataforma mais sofisticada, e pelo contrário, tem tanta coisa naquela operação, tanto conhecimento ali, basta você talvez aí, como você bem disse, né, abaixar um pouquinho, né, esse perfeccionista, não fazer, obviamente, ter a responsabilidade de fazer, porque na hora que você está comparando, dependendo do que você compara, né, você está mexendo com bastante coisa, com quem está na operação, mas tem muita oportunidade, né? Eu acho que talvez esse seja um dos grandes aprendizados que eu diria aí de quem está realmente no front, tentando avançar, né? Mas avançar sem também descolar da operação, né? Eu acho que é aí que está a história que você está trazendo. Esse é o ponto. Alexandre, na sua experiência aí, pegando carona aí na aula do Ricardo, o que você compartilha com a gente? Fábio, é bastante interessante, porque quando a Ita fez a pergunta, né, quando a Italoema fez a pergunta, eu estava rascunhando aqui algumas coisas e muitas das coisas que o Ricardo falou estão aqui nesse meu rascunho. Eu vou só tentar dar um outro aspecto aqui, né? Quando a gente fala em custo global da doença, do paciente, do sistema de saúde, a gente está incluindo aí o custo não só clínico que esse paciente tem, né, com exames médicos, terapias, tratamentos e tudo mais, tem um custo ali para que isso consiga funcionar, que é o custo administrativo, para que a engrenagem consiga rodar. Tem um custo aí que a gente não gosta, mas ele é inerente, acho que de todos os setores, que é o custo de desvios de fraudes, né? Então, quando a gente coloca tudo isso no pacote, talvez a maneira mais simples, né, para a gente tentar não ir para o rocket science aqui, mas a maneira mais simples da gente diminuir esses custos, ou melhor, impedir que esses custos subam desproporcionalmente, porque diminuir o custo é um negócio bastante complicado, mas seja a utilização dos dados para, por exemplo, saber se os protocolos clínicos estão sendo cumpridos, saber se o desfecho daquele grupo de pacientes que seguiu o protocolo é melhor do que o desfecho de outros pacientes que não seguiram o protocolo na íntegra. Saber se os custos administrativos de uma operação, ou como o Ricardo mencionou, de um hospital, de um serviço de saúde, o quanto eles estão, de fato, impactando no custo global daquela população. A automação, né, sem ciência de dados, sem nada, mas só a automação, a possibilidade da gente fazer as coisas em escala, ela reduz muito o custo administrativo, ela diminui muito a possibilidade de fraude, e existe uma série de estudos evidenciando que se a gente conseguir diminuir esses custos, tanto com fraude quanto com a parte administrativa, isso tem um potencial de, pelo menos, equalizar esses custos. Então, da gente poder dedicar mais ao custo assistencial. E aí, quando a gente olha o custo assistencial, a lógica dos dados para o custo assistencial vou descer um pouco mais para ficar bem clara o exemplo. Se eu cuido de uma população de diabéticos e esses pacientes têm um desfecho clínico X, e o Ricardo cuida de uma população de diabéticos, e esses pacientes têm um desfecho clínico melhor, ou seja, eles estão com os exames mais controlados, eles têm mais qualidade de vida, eles acabam consumindo menos o sistema de saúde, eles consomem menos o recurso. E a gente ter essa visão, ter essa clareza com os dados,
vai permitir com que a gente possa escolher, a gente paciente, escolher aonde eu quero ser tratado. Eu quero ser tratado pelo Dr. Ricardo? Eu quero ser tratado pelo Dr. Alexandre? Como que eu, enquanto paciente, posso ter acesso a essas informações, a esses dados, da mesma forma que a gente tem acesso a um monte de coisa hoje, né? Em saúde, isso é muito técnico. E essa simplificação de toda essa tecnicidade, ela passa por esse caminho do usuário final, do paciente, poder ter clareza na hora de decidir o que é melhor para ele. Né? Então, tem essa parte do valor, né, que você mencionou lá atrás, ou que o Lasse mencionou, da escolha do paciente, que tem a ver com o engajamento também, se ele tiver clareza do desfecho. E eu acho que os dados jogados nessa perspectiva, os dados trazendo essa realidade para a gente, ajuda muito na decisão do paciente para isso. Ale, posso dar uma contribuição antes de passar a bola? Assim, eu acho que esse, para mim, é um dos pontos, talvez divisor de águas, que se a gente conseguir chegar nesse ponto, essa transparência dos dados tem a ver com incentivo, porque o modelo americano não serve para tudo, tá? Para a gente comparar conosco, mas quando você tem um copagamento mais expressivo, onde o usuário tem que tomar decisão, porque vai machucar o bolso dele, ele vai pedir esses dados para tomar decisão. Ele vai querer pagar o mármore ou não pelo urbano no hospital, ele vai querer entender performance do médico, que mais tem performance, um cardiologista, por exemplo, que tem, enfim. E a gente está longe disso, mas eu acho que o que você falou é absolutamente em linha com a tomada de decisão por uma coisa mais custo-efetiva, porque o usuário vai querer pagar por aquilo que faz sentido para ele, e para ele é desfecho. Então... E Ricardo, Opa! E Ricardo, aproveitar que você congelou aqui, mas essa eu acho que esse talvez traga o potencial de engajamento para o paciente que a gente está discutindo, né? Ele ter certeza do resultado que ele vai ter lá na frente, né? Ele ter clareza, ele ter visibilidade disso. Até algum tempo atrás, eu costumo dizer, na época que eu era médico, que eu ficava na UTI, a gente tinha muito prontuário, chamava prontuário do paciente, mas o paciente nem podia olhar, né? Então, essa limitação aos dados, ali os dados clínicos, o paciente, se olhasse, também não ia entender, né? Então, essa clareza e essa transparência que a gente tem que colocar dentro do mercado, ela leva muito para a decisão do cliente final, do consumidor final, que é o cara que está consumindo saúde, que está escolhendo o que ele tem. E existem alguns modelos de prontuário clínico, por exemplo, que o dono do prontuário clínico é o paciente. E ele permite que o médico use ou não. Então, quando ele vai no médico, ele fala, olha, meu prontuário está aqui, doutor, na nuvem, XPTO, seu login e senha é esse, você pode entrar aí e acrescentar, você vai consultar tudo que eu tenho. É uma mudança de paradigma bastante interessante, porque eu estou tirando o poder, a informação, né? Se a gente conseguir enxergar o dado como um asset, como um valor mesmo, né? Eu estou passando isso para o usuário final, né? Faz sentido isso, Lácio? Isso é muito complicado, a gente fazer com o prontuário médico. Olha, não, estamos em linha, porque acho que vocês tocaram em pontos que eu acho fundamental. É complexo, acho que esse é o caminho, tá? É complexo, vou ser um pouco advogado do diabo aqui, porque a gente, como paciente, eu não sou médico, né? Mas aí eu vou lá no médico, eu quero que ele me dê 100% de certeza que eu vou melhorar, né? E pode ser que aquele tratamento, o melhor tratamento para ele, dê 90%, e tem um outro que dá 85%, mas custa um quinto. Eu, como paciente, quero que me dê 90%. E talvez isso não seja sustentável. E é difícil a gente poder explicar para o paciente essa regra estatística, porque eu não sei como resolver esse problema, tá? Então, eu estou falando aqui porque, com certeza, tem um caso bem famoso, acho que todo mundo conhece, nessa história da Aishon, né? Da história do valor, da tal da Martini Clinic na Alemanha, que tem, em tese, os melhores desfechos para
tratamento de câncer de próstata, para não ter disfunção depois da cirurgia, etc., que eles conseguem fazer com um robô de última geração, etc. Então, assim, a dúvida que o advogado-diabo é o quanto esse aumento percentual de eficiência ele realmente é importante. Então, mesmo evoluções de alguns exames, então, eu sei que existe muito essa discussão, mas, independente disso, eu acho que hoje a gente está tão longe da transparência de dado, o caminho mesmo é entregar e tentar depois resolver o excesso, que aí tem o COPEI, que o Ricardo comentou, então acho que a gente tem que criar modelos para isso. Eu vou aproveitar para falar do desperdício que o Ricardo falou, eu concordo 100%. Tem muita fruta baixa em relação a desperdício, e eu acho que, honestamente, um ponto muito importante é falta de comunicação da gestão com o corpo clínico. Alinhar mesmo, é fazer reunião, é ter a conversa no dia a dia, falar, gente, a gente está pedindo esse exame aqui, por exemplo, dando um exemplo aleatório, está fazendo sentido, a gente está vendo que não tem protocolo que mostra no dia a dia e na velocidade que os médicos são obrigados a atender, a gente esperar que ele vai fazer a conta e vai estar em linha com essas melhores práticas, é impossível. A gente está fazendo de conta, honestamente. Pedir para o médico atender a cada 12 minutos com velocidade e chegar um paciente que é crítico, ele tem que dar uma atenção, como é que vai dar conta? Então, não vai dar. Então, como que a gestão fica muito próximo do corpo clínico e o dado vai entregar a visibilidade para a gestão onde ele tem que atacar? Dado a população, que é o que vocês comentaram, estou chovendo molhado nesse caso. Dado a população, onde é que eu tenho que conversar? Então, vamos chamar um grupo, vamos montar uma reunião, vamos ficar próximo, vamos criar relacionamento com o corpo clínico, não tratar o corpo clínico simplesmente como mais uma pessoa que está lá, que eu peço uma coisa e tenho que executar. Então, engajar essa turma também, né? Porque eles vão entender o problema. No fundo, todo profissional de saúde faz um voto lá no início da carreira que vai colocar o paciente em primeiro lugar e tem todas as... Então, está todo mundo olhando para isso, né? A gente pensar no lado bom das pessoas. Então, eu acho que tem um lado de comunicação que eu vejo que é bem importante e o dado pode dar a escalabilidade para o gestor, saber aonde atacar, né? Saber exatamente, aqui tem um problema, então vamos conversar. E aí, em relação ao modelo, Fábio, para colocar um pouco de... o que eu... Cabeça de empreendedor, tá? Então, vamos jogar uma coisa. A gente tem falado muito de Open Health agora, né? Por causa do Open Insurance, Open Banking, etc. O quanto a gente não pode testar... Aí tem gente muito mais especializada que pode falar dos potenciais problemas disso, mas o quanto a gente pode testar nessa história de visibilidade dos dados, de eu poder receber uma assistência ou pagar por essa assistência que eu estou recebendo com valores diferentes, dado a qualidade da minha saúde, e não só na minha idade, por exemplo. Então, por que eu não posso, se um paciente, por exemplo, ele se cuida, ele faz... Ninguém está imune, né? Então, as coisas não são assim. Mas se as pessoas têm bons hábitos, pode-se provar isso, será que não dá para fazer um pouco de mudança regulatória para permitir com que essas informações, se o paciente concordar em compartilhar com segurança, a gente tem que levar, obviamente, isso tudo em consideração, será que isso não é uma forma que a gente possa caminhar para permitir que um mercado encontre soluções para produtos mais acessíveis para uma população específica e criar grupos diferentes de soluções, né, que possam usar esses dados para entregar uma solução mais específica para a necessidade daquele paciente, né? Então, usando os dados para isso. Então, estou dando uma ideia aí. Deixa eu até comentar um pouco Leopoldo, rapidinho. Só para falar, o Lácio acabou respondendo aqui, a gente recebeu a pergunta da Josiane aqui, bem interessante, acabou respondendo, né? Deu uma ideia, Josiane, para você. Ela perguntava, né, como essa discussão de colocar todos na vitrine, né, de certa forma, né, como fazer, né, ou seja, talvez esse seja um caminho, né, das pessoas terem acesso aos dados e aí, vamos dizer assim, num ambiente mais empreendedor, né, poder explorar e trazer soluções mais
mais acessíveis, né? E modelos de negócios variados, né? Vamos dizer dessa forma. Então, essa talvez seria um caminho. Leopoldo, por favor. Tá. Eu vou até dar um exemplo prático, Lácio. Primeiro que o princípio do seguro é mutualismo, né? Ou seja, o saudável paga pelo doente, né? Seria proibitivo para o paciente oncológico comprar plano de saúde se não fosse esse princípio, né? Ou seria proibitivo. É por isso que o Estatuto do Idoso limitou o reajuste, né, até uma determinada faixa etária, para que uma pessoa de 80 anos não conseguisse comprar da mesma forma com uma pessoa de 60 anos, né? Então, existe essas proteções, esse mecanismo de proteções para não ter a seleção adversa, ou seja, eu não vou, eu só vou vender planos para saudável e aí eu deixo toda uma população exposta sem acesso ou um acesso proibitivo, né? O que eu vi que funcionou foi, por exemplo, a gente tinha aqui no Brasil não se vendia seguro de vida para diabético, né? Ou era muito caro ou negava, né? E a gente desenvolveu um projeto com a seguradora para cobrir seguro de vida para diabético e fez o seguinte: quanto mais saudável ele fosse ficando, ou seja, se ele estivesse fazendo exame, se ele estivesse fazendo a consulta, se ele estivesse tomando remédio, estivesse aderente ao tratamento dele, a gente ia barateando o seguro de vida dele. A gente não limitou o acesso, né, deu para todo mundo. Essa massa de diabéticos bem cuidados, por incrível que pareça, está performando uma mortalidade mais favorável do que uma massa normal, digamos assim. Ou seja, diabéticos bem cuidados e bem controlados podem viver tão bem ou melhor até do que as pessoas que não cuidam da saúde, que está com sobrepeso, que, enfim, com outras doenças, né? Então, talvez o que eu quero dizer é que não limitar o acesso até para que a gente não deixe milhões de pessoas desassistidas, né? Mas criar incentivos, seja ele financeiro, seja ele de serviço, seja ele de alguma questão de afinidade ao produto, para que isso faça sentido. E olha só, eu não estou falando de seguro de plano de saúde, né? Eu falei de seguro de vida. Seguro de vida, as pessoas contratam seguro de vida para não usar, né? Pelo menos a maioria. E plano de saúde já é o contrário, né? As pessoas contratam plano de saúde para querer usar e usar muito, né? Como se fosse ele tivesse aquele all-inclusive de hotel, né? Você pode beber à vontade, comer à vontade, passar 2 vezes no pronto-socorro, não vai doer no seu bolso, né? E eu vi recentemente também a questão, né? A LGPD paralisou muitas empresas, né? Mas eu vi situações de as empresas que nunca tinham compartilhado dados dos seus beneficiários, entendendo que com o LGPD agora ele tem um ambiente seguro para compartilhar dados sensíveis, aí sim que ele começou a compartilhar, né? Ou seja, era uma coisa que, a princípio, as pessoas, opa, agora travou tudo, agora dificultou a vida, né? Não, muitas coisas não aconteciam por falta de um ambiente seguro, por falta de certificações, por falta de... Então, as empresas começam a tirar certificação de proteção de dados, de segurança da informação, porque para dizer para o mercado, olha, eu estou pronto para compartilhar informações, e não me olhe de forma transacional, eu não sou um executor de prescrição, eu sou um gestor de saúde, e estou aqui conectado ao ecossistema, né? Então, tem essa questão muito forte, né, desses exemplos práticos, né, e que isso também afeta a questão da evolução dos modelos de negócio, né, onde a gente vai começando a ocupar lacunas, né, a questão do remédio que você trouxe, né, que tanto eu como o Alexandre, enfim, a gente está, digamos assim, neste propósito aqui no mercado brasileiro, né, e é bom que tenha mais de uma empresa trabalhando no setor, porque a gente tem um movimento estimulando o setor a cobrir essa lacuna dos planos de saúde, né? Então, essa questão da mudança do perfil das empresas, né? Olha, eu não sou transacional, eu sou gestor de saúde, estou conectado, com a mudança do contexto regulatório, né? Com esses incentivos financeiros para o beneficiário, eu acho que começa a tracionar uma mudança, né? E para finalizar, essa questão do Fábio, da transformar dados em tomadas de decisões, né? Eu acho que em modelos de negócio, acho que tem algumas coisas de novos negócios que estão endereçando aspectos como a customização extrema, ou seja, não tem um serviço
para todos, né? Tem um serviço para cada pessoa, né? Cada indivíduo é único. Acho que isso tem sido digamos assim, um consenso em quem quer pode parecer contraintuitivo. Como é que você quer customizar o extremo e ser escalável, né? Quase que o oposto, né? Olha, eu quero estratificar risco, definir linhas de cuidado, olhar cada pessoa, as necessidades, que valor para cada pessoa individual. Mas esse modelo, ele conflita com o modelo de escala, né? Tipicamente, né? O que a gente sempre aprendeu, né? Mas não, a gente sabe que a gente consegue responder a isso com muita tecnologia, com muito desenho eficiente de processo, né? E essa questão das redes, né? Ninguém vai precisar mais de rede numerosa e aberta, né? As redes estão cada vez mais restritas, extremamente qualificadas, né? Resolutivas, né? E deixar muitas vezes no paciente o papel de escolher. Veja, quando você quebra o seu carro, você não leva em qualquer mecânico, né? Você procura o seu mecânico de confiança. Porque se o problema do seu carro for algo que ele não resolva, ele vai indicar alguém que resolva, né? Que esse mecânico de confiança seja alguém, um médico de família, seja um médico gestor, alguém da sua operadora de saúde que tenha este papel de orientar a sua trajetória dentro do sistema, até porque as pessoas não conseguem, muitas vezes, por mais transparência que eu dê dos dados, fazer escolhas olhando todas as variáveis, né? As pessoas vão olhar a proximidade da casa, simpatia das equipes de apoio, né? Hotelaria, né? Enfim, mas não vai olhar o índice de infecção do hospital, não vai olhar os desfechos. Então, é necessário que esse serviço, esses novos modelos de negócio, leve esse apoio consultivo, né? Essa questão do médico de família ou do mecânico de confiança, né? E conduza esse usuário na tua jornada, né? Eu acho que são, pelo menos, as principais coisas que eu enxergo aí nesses modelos novos. Não, legal. Eu posso só complementar uma coisa, só para não saber que a pergunta tinha sido sobre isso, e o Leopoldo trouxe uma coisa importante, um minutinho só. Concordo 100% que a gente pode limitar acesso, então a analogia que eu penso é que nem o mercado de energia, a gente quer que todas as pessoas de um país tenham acesso à energia, independente, porque ela é fundamental. Ninguém pode ficar sem, mas você vai Quem usar mais, paga mais. periciar ou punir dependendo do seu uso, porque você sabe que não faz sentido isso ou aquilo. Então, você vai punir financeiramente. Saúde é mais complexo você medir, mas eu acho que se uma regulação permitir um pouco essa liberdade nesse jogo, como o mercado de energia funciona, né, com as devidas comparações e diferenças também entre os dois mercados, porque são mercados, os dois bem regulados, mas diferentes em vários aspectos. Acho que nesse sentido, assim, então acho que dá acesso, né? A minha ideia a provocação é nesse sentido. Não, entendi, perfeito. São 6h18 agora, a gente está se aproximando aí ao final, né? Está chegando próximo já de 6h30, mas eu queria aqui aproveitar esses últimos minutinhos no sentido de, pensando na nossa audiência, né? Pensando quem está lá, que amanhã, enfim, volta para o batente, está lá com uma série de desafios, e que está aqui hoje, né, para tentar pegar alguns insights e aprendizados sobre o grande tema, né, como transformar os dados em informação de valor para o cuidado, presente e futuro. E aí, que 3 dicas vocês dariam, né, para quem está nessa jornada? Vamos pensar aqui que o Ricardo vai dar uma dica para quem está começando, o Ale vai dar uma dica para quem começou e está querendo escalar. O Lácio já vai pegar aquele que já está naquele processo de desafio de escalar e como é que ele vai para esse crescimento. E o Leopoldo vai dar aquela dica para quem já escalou, já cresceu e agora, né? Qual o próximo passo? Como é que eu consigo aí otimizar os meus recursos nesses próximos passos? Dado que a gente tem uma audiência que provavelmente vai estar batendo aí em alguns desses cenários. Não, legal. A gente não combinou nessa parte aqui, mas tudo bem. Eu acho que depende muito, de novo, né, do ângulo
que está tratando. Eu dei uma olhada na audiência ali em paralelo, tem gente da indústria farmacêutica, tem gente de hospital, tem gente da RH, tem prestador de serviço, tem de tudo, né? Eu acho que vai depender muito, lógico, do que está acontecendo ali de cada uma dessas frentes. Mas olhando na visão ASAP, tá? Gestão de saúde populacional, buscando um equilíbrio econômico financeiro de carteira de saúde a partir de uma gestão de saúde efetiva, e para quem está começando, e aí eu estou falando começando mesmo, tá? No nível muito baixo de complexidade, eu acho que tem dois grandes públicos que você pode identificar dentro da sua carteira para você, de alguma maneira, identificar esses tais desperdícios, que eu continuo insistindo que eu acho que o principal ponto de atenção tem que ser esse. Um é entender se os teus pacientes identificados como crônicos estão, de alguma maneira, conduzidos no teu sistema de saúde. Não estou nem preocupado se eles estão gastando demais. Eu estou preocupado se eles, de alguma maneira, estão sendo acompanhados na rede, tá? Em termos de visão de saúde. Porque o problema é quando essa outra corte, né, esse outro grupo, é a pessoa que está usando demais o sistema e que nitidamente está solto, está completamente solto. Então, eu focaria a minha atenção, em termos de gestão de saúde populacional, esses dois grandes públicos, não são públicos pequenos, e que geralmente são públicos que carregam com eles um valor de sinistro muito grande, tá? Então, eu não vou entrar aqui em detalhes de prestadores ou de análise preditiva de comportamento de cluster. Estou, como você falou, bem no início. Dados que existem, contas médicas, default, sem muita complexidade. Mas tem muito desperdício nesses dois grupos. Cara, se gastar 6 meses reduzindo 10% do desperdício que tem nessa carteira, você já fez seu ano. Eu tenho certeza que já fez seu ano. Eu vejo muita iniciativa muito complexa e esquece de ver esses dois grupos que, para mim, são os grupos que mais agridem de alguma maneira. Então, mas eu acho que, sim, mesmo você tendo um lado da indústria, né, e que você tem que buscar a sustentabilidade do setor, eu acho que você tem que ajudar o teu player a identificar essa população e agir. Se você está dentro do hospital, você tem esse público dentro do hospital que, quando dá alta, tem que voltar para o ambulatório, você tem que ter a certeza de que ele vai estar encaminhado no ambulatório depois daquela alta, e assim por diante. Se todo mundo se preocupar com esses dois grupos, eu tenho certeza, aí vai comprar o remédio, compra o remédio, dá na boca dele, porque senão ele vai voltar no pronto-socorro. A gente resolve a vida, né? De muita gente aqui, boa parte do desperdício vai estar aí. Então, primeiro degrau talvez seja esse, sem muita complexidade. Bacana, bacana. Foi de bate-pronto aqui, né? Na fumaça do tiro. Isso aí, isso aí, isso aí. Agora vamos ver aí, Ale, e aí? Próxima fase. Cara, O Carlos já deu a dica. Não, o Fábio, deu tempo dele pensar. Mas deu tempo dele pensar, pô. É exatamente isso que eu ia falar, pô. O Ricardo, enquanto ele ia respondendo, eu já consegui confabular aqui uma resposta do improviso, né? Só para fechar, gente, e não deixar completamente solto, o Lasse mencionou aqui um pouquinho, mencionou o Open Health, eu sei que não é a nossa discussão nem nada, mas para talvez desse um outro painel completamente direcionado para isso, mas para quem tiver muito interesse ou quiser saber um pouquinho mais sobre o tema, tem um cara que chama Alex Pentland, é um cientista da computação, ele é psicólogo também, e ele é um cara, né, da impressão que eu sou íntimo dele. Tem um professor do MIT que chama Alex Pentland, que ele é um dos fundadores da GDPR, né, da Lei de Proteção de Dados Europeia, ele um dos criadores, na verdade, e ele fala muito sobre um modelo de Open Health que me parece muito disruptivo, tá? Então, ele fala muito sobre como acessar os dados sem existir data lake, cada um tem os seus dados no seu lugar e algumas coisas muito práticas que já estão acontecendo. Então, se vocês derem um Google aí, Alex Pentland, MIT, como valorar os dados, né? Ele tem um trabalho que chama Open Data Trust, é muito interessante nesse ponto. Mas para a gente tentar ajudar aquela empresa, né? Aquele negócio que está no momento de escalar os dados, né? Eu estava lembrando aqui como que a gente vai escalar, né? Eu acho que tem que seguir muito a linha de uma frase de um grande amigo meu, que é: vamos devagar que a gente está com pressa. Né? Quando você chega com a coisa de querer escalar,
você quer abarcar muita coisa, mas você tem que ter certeza que o seu arroz com feijão está bem feito. Quando você começa a escalar e começa a sofisticar a sua operação, o seu tiro ele começa a ficar muito mais amplo do que originalmente foi. Então, o momento de escalar, talvez ele seja o momento mais perigoso, porque é aquele momento que você acha que você já está dominando. Você fala, não, aqui, deixa comigo, escalar agora, eu já sei o caminho. E esse momento é um momento muito, muito perigoso. Então, eu vou voltar aqui muito no como escalar, em manter as coisas simples, né? O que vai te gerar valor na hora de escalar uma operação ou a utilização mais abrangente dos dados não é a quantidade de algoritmos, a quantidade de cientistas de dados, não. É a quantidade de clientes que estão valorizando o que você achou lá na primeira fase, que o Ricardo mencionou. Porque desse básico bem feito, né, fazer o arroz com feijão ali, a gente se implementar isso devagar e de uma forma estruturada, a escala é procurar mais do mesmo. Às vezes, dentro de uma operação de analytics, a gente às vezes tenta muito ter o desafio muito técnico, de ir muito um outlier, ter muito com olho à exceção. E não é isso que a gente tem que fazer nesse momento de escalar, nesse momento de gerar valor, né, de gerar valor para o paciente. Então, keep it simple, né? Mantém simples, faz mais do mesmo, e isso vai te permitir escalar, e aí dá uma folga para que você comece a se divertir com os outliers, com os desafios técnicos mais diferentes. Mas eu acho que o caminho de manter simples e focar naquilo que deu certo num primeiro momento, então o Ricardo deu algumas possibilidades, deu certo aqui para a indústria farmacêutica, deu certo aqui para o gestor hospitalar, deu certo aqui para o gestor de atenção primária de saúde, faz mais no mesmo, foca mais no mesmo, talvez você pivote um pouquinho, mudando o stakeholder que você está trabalhando, mas mantendo a simplicidade, a gente atinge um número maior de pessoas, e acho que, para mim, aí a gente está gerando valor através dos dados. Legal, Ale. Acho que agora passamos aí o desafio para o Lasse, né? Sim, é comigo. Bem, acho que eu não vou dar apenas uma dica, mas acho que a principal entra na Zap. Porque, de verdade, assim, o tema é tão complexo, dá qualquer solução, a parte mais importante é busca conselho. Vai atrás de gente que vai te dar conselhos de o que fazer, porque a solução não é tão simples assim, a gente está vendo, tem visões diferentes, tem públicos diferentes, e a Zap e estou falando de verdade, a Zap é uma das únicas associações que ela é multissetorial, ela é plural, então tem de tudo quanto é empresa, backgrounds diferentes, pessoas diferentes. Então, eu acho que estar perto das pessoas que estão fazendo, porque, pessoal, quem vai resolver a saúde é a gente, né? Quem está assistindo, quem está aqui, somos nós o mercado, né? E mais um pedaço de pessoas que não pôde participar. Então, se a gente estiver cooperando e junto, e a Zap é um dos locais, não é o único, mas é um dos locais, faça parte, acho que faz muito sentido. Agora, dando um dado, uma informação um pouco mais técnica, eu acho que para você crescer muito o teu negócio, numa fase já mais madura, não tem jeito de você não investir em tecnologia e automatização de processo, porque você tem que reduzir os desperdícios, os custos, etc. Então, vai ter que ter investimento em tecnologia, não tem jeito. Eu acho que existem muitos mercados que estão muito avançados em automatização de processos que a saúde pode absorver. Então, vou dar um exemplo, né? Quando a gente está falando de growth marketing, uma das coisas mais importantes de uma empresa que já está um pouco mais estruturada é investir num CDP, né, num Customer Data Platform,
né? Quem não conhece, acho que vale a pena dar uma olhada nesse conceito, né? Uma das empresas líderes no mundo é a Segment, foi comprada pela Twilio, e resolve um monte de problemas de integração de sistema. Então, eu tô recebendo ligação no Zendesk, por exemplo, ou usa uma outra plataforma, e aí eu tenho que integrar com o HubSpot, e aí milhares, tem várias soluções para isso, né? Não tem nenhuma preferência aqui, não sou patrocinado por ninguém, só para deixar claro, mas estou dando só os exemplos, porque se a gente vai poder aproveitar essas integrações, esses modelos de automatização, para ter menos mão na massa nos processos que não precisa ter mão na massa, para a gente, de fato, direcionar os recursos para onde precisa, olhar o detalhe, que é o que o Ale falou, aí eu vou ter que ver os outliers, vou ter que... Não dá para automatizar esse processo, vou ter que conversar lá na ponta para ver o que está acontecendo, porque às vezes não é um outlier, mas não tem muito o que eu fazer. Então, acho que o caminho está por aí, né? Mas eu realmente convido todo mundo a entender mais o que a Zap faz e participar das nossas conversas de uma maneira mais profunda, né? E entender para onde que cada empresa está caminhando. Legal, Lácio. E queria aproveitar, não sei se vai ter um tempo para o final, mas já agradecer de qualquer forma a Zap e a Hospitalar por esse debate muito legal que teve, né? Então, obrigado. Leopoldo, está contigo agora aí. Estamos seguindo aí o trajeto, começamos com o Ricardo, crescemos aí com o Alexandre, o Lácio pivotou, e aí, e agora? Eu confesso que agora estou mais tranquilo, Fábio, porque até agora eu fui o último a falar dos assuntos e você não sabe como é desafiador falar depois de Ricardo Ramos, de Alexandre Vieira e de Lácio Foi Visto, né? Então, pelo menos a pergunta é só para mim agora, né? E me dá mais tranquilidade para responder, né? Quando a gente chega na maturidade, isso pressupõe que a gente já passou pelo crescimento, né? Já passou por toda as fases anteriores, né? E a maturidade sempre é uma posição muito perigosa, né? Porque logo após a maturidade vem o declínio, não só nas empresas, né? Mas como na vida, em tudo em produto, empresa, em serviço, né? E antes da entrada em declínio, quem está na maturidade, né? A principal dica é esteja conectado, né? Esteja conectado ao mercado, esteja conectado a startups, esteja conectado à Zap. Na saúde, ninguém faz nada sozinho, né? E se a gente for ver, tem muita complementariedade entre todos os atores, né? Seja ágil, né? As empresas que persistem não são aquelas que têm o melhor planejamento estratégico de 20 anos, né? São aquelas que são mais rápidas em se adaptar às mudanças, né? Ninguém esperava uma pandemia, né? Teve gente que cresceu muito, teve gente que fechou as portas, né? Apesar de todas elas terem planos para 5, 10 anos. Faça MVPs, teste, erre, enfim, não se acomode. Acho que essa é a dica final. Não, tá já, é perfeito. Bom, infelizmente, estamos chegando ao final aí do nosso bate-papo. Em nome da ZAP, Aliança para a Saúde Populacional, agradeço muito a presença de vocês, a nossa audiência. E assim como o Lácio e o Leopoldo, queria reforçar também esse convite. Vai no nosso site, visita, tem bastante conteúdo interessante, tem blog, tem webinar, tem vários materiais que vocês podem baixar, basta fazer um cadastro. Enfim, eu acho que vocês vão encontrar lá um repositório de informações que podem ajudá-los bastante aí nessa transformação. Queria reforçar aqui agradecimento a você, Ricardo, você, Alexandre, você, Lácio, você, Leopoldo. Muito obrigado novamente. Grande prazer estar com vocês. É sempre um aprendizado. Obrigado. Espero que nossa audiência tenha curtido bastante. Obrigado por tudo. Foi super bacana estar aqui. Sigam a Zap em nossas redes sociais. Se inscreve lá no nosso canal. Um abraço e até o próximo debate, o próximo bate-papo. Obrigado.